Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as sevianas, bissetriz, altura e mediana. São 3 exemplos de sevianas. Vamos também falar sobre a mediatriz. Sevianas define-se como seviana qualquer segmento de reta que tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo e a outra no lado oposto a esse vértice ou na reta suposte que contém esse lado. Vamos entender melhor essa definição no GeoGebra. E, lembrando da definição de seviana, é qualquer segmento de reta que, olha só, que parte do vértice e passa pelo lado oposto, ou seja, pelo lado oposto ou pela reta suposta a esse lado. Então, nós temos, ela pode ser prolongada, saindo fora do lado do triângulo, e dependendo da posição dela, ela vai receber um nome especial, ou seja, ela pode ser, essa seviana pode ser uma bissetriz, ela pode ser chamada também de altura e ela pode ser uma mediana. Então, olha só, eu posso traçar aqui uma seviana e eu posso também colocar uma reta suposte ao lado AD e eu posso mover essa seviana. Então, olha só, eu posso pegar essa seviana e movimentar essa seviana, qualquer uma dessas posições, ela continua sendo seviana. E dependendo da posição que ela fica, ela vai receber um nome especial. Então, nós temos aqui o exemplo de 3 sevianas. A primeira seviana que nós vamos falar é sobre a bissetriz. A bissetriz é a seviana que divide o ângulo interno do vértice de origem em 2 ângulos congruentes, isso quer dizer iguais. Todo triângulo ele possui 3 bissetrizes internas que se encontram em um único ponto, ou seja, o encontro das 3 bissetrizes de um triângulo recebe o nome de incentro, que também é o ponto relativo ao centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Vamos entender melhor no GeoGebra. Então, a bissetriz é uma seviana que divide o ângulo ao meio. Vamos colocar aqui um triângulo. Com 3 lados, isso. Eu vou colocar a medida desse ângulo só para vocês verem aqui. Olha só, nós temos aqui um triângulo com esse ângulo medindo exatamente 60 graus. Ele é um triângulo equilátero, tem todos os lados com as medidas iguais. Então, olha só, a bissetriz, ela é uma seviana que ela parte desse vértice e divide o ângulo exatamente ao meio. Então, é uma seviana que recebe o nome de bissetriz, porque está saindo aqui do vértice, desconsiderando essa outra parte, né? Imaginem só, saindo aqui do vértice e divide o ângulo exatamente ao meio. Então, eu posso traçar uma outra bissetriz também no ângulo D, né? E eu posso traçar também a outra bissetriz aqui. O encontro das bissetrizes recebe o nome, então, de incentro. Eu vou colocar um ponto no encontro dessas bissetrizes, colorir com uma cor diferente também. Depois vocês podem estar fazendo isso aí no GeoGebra na casa de vocês. Então, ficou bem destacado agora. O incentro, ele é o ponto relativo ao centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Como assim? Vamos colocar, então, uma circunferência. Olha só. O incentro, ele é exatamente o centro dessa circunferência inscrita no triângulo. A próxima seviana, a altura,
ela é perpendicular ao lado oposto, ou à reta suposte que contém esse lado. E nós temos agora uma informação muito importante também, que o encontro das alturas recebe o nome de ortocentro, e ele pode variar de lugar, ou seja, ele pode aparecer externo no ângulo reto ou interno a esse triângulo. Vamos entender melhor no GeoGebra. Vamos ao primeiro caso, que é o triângulo, um triângulo acutângulo, ou seja, os três ângulos internos são ângulos agudos, né? Vou colocar ele mais certinho, isso. Então, lembrando que a altura também é uma seviana, ela precisa partir do vértice do triângulo, passando pelo lado oposto. Mas como é a altura nesse caso, o lado oposto deve formar um ângulo de 90 graus com essa reta, com essa seviana. Então, eu vou colocar uma reta perpendicular, olha só, que sai do ponto D e passa pelo lado AC. Então, nós temos aqui, só de olhar dá para perceber bem nítido, um ângulo de 90 graus. E o encontro das alturas recebe o nome de ortocentro. Só um detalhe muito importante, nesse caso, o ortocentro ele é interno. Por que ele é interno? Porque o triângulo é um triângulo acutângulo. Vou colocar um ponto aqui, fazer uma marcação diferente nele, né? Isso, para ficar bem visível o ortocentro. E já aproveitando para mostrar também os outros casos, olha só, se a partir do momento que nós mexemos aqui, se esse triângulo for um triângulo reto, olha o que acontece. O ortocentro, ele fica em cima do ângulo reto. E se ele for um triângulo obtusângulo, ou seja, com um ângulo maior que 90 graus, o ortocentro, ou seja, aquele ponto lilás, ele é externo ao triângulo. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cada. O ortocentro, ele é interno ao triângulo, quando o triângulo é acutângulo. O ortocentro no triângulo retângulo. E o ortocentro também externo, quando o triângulo for obtusângulo. Próxima é a mediana. É uma seviana que tem como uma de suas extremidades o ponto médio do lado de um triângulo, ou seja, liga um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. E o encontro das medianas, das três medianas que podem ser traçadas em um triângulo, recebe o nome de baricentro. E ela é representada pelo ponto G. Por que ponto G? Porque é o centro de gravidade de um triângulo. Então, novamente, vamos desenhar um triângulo qualquer. E para fazer a mediana, nós precisamos saber o ponto médio de cada lado, ou seja, qual é a metade entre A e C. Eu coloquei ali, então eu clico aqui, e o ponto E é exatamente a metade. Clico novamente, o ponto F é a metade e o ponto G é a metade. Então, agora eu posso traçar a minha seviana, que no caso é a minha mediana. Então, eu vou pegar aqui um segmento de reta. Olha só, sai do vértice e passa pelo ponto médio do lado oposto. Novamente, ela parte do vértice, porque é uma seviana, e passa pelo ponto médio, ou seja, a metade do lado oposto. Novamente, ela parte do vértice A e passa pelo ponto médio do lado oposto. O encontro das três sevianas, que no caso as três medianas, recebe o nome de baricentro. E uma propriedade muito importante aqui
é o fato de o baricentro dividir uma mediana em razão de 2 para 1. Quer dizer, a distância do vértice até o baricentro sempre será o dobro do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Quer dizer, então, olha só, se nós temos aqui, por exemplo, uma medida, vou chamar aqui de x, se nós temos aqui uma medida de x, então isso quer dizer que sempre essa outra será o dobro da anterior. Então, essa outra mede exatamente 2x. Quer dizer, se aqui fosse 5, do ponto E ao centro fosse 5, então do baricentro até o ponto D seria 10. E da mesma maneira as outras também. Se desse ponto até o baricentro fosse A, esse restante aqui seria 2A. Então, vamos falar sobre o próximo ponto notável de um triângulo, que não é uma seviana, é uma mediatriz. É uma reta que divide um segmento de reta em duas partes congruentes, quer dizer, iguais, de forma perpendicular, formando ângulos de 90 graus. Não é uma seviana, pois não passa por um dos vértices. E o encontro das três mediatrizes forma, então, um circuncentro, que também é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Vamos entender melhor essa definição no GeoGebra. E agora, vamos encontrar o ponto médio desse triângulo, ponto E. Entre o ponto C e D nós temos o ponto F. E agora, novamente, o ponto G. Vamos agora traçar uma reta que seja perpendicular. Então, olha só. Aqui nós temos essa reta e a outra reta. E o encontro das mediatrizes recebe o nome de circuncentro. E esse ponto, que é o circuncentro, ele é do triângulo, ele é o ponto equidistante dos vértices do triângulo. Como assim? Vamos desenhar aqui então uma circunferência. Então, olha só. Ele é também o centro da circunferência, inscrita aqui, circunscrita a esse triângulo. Olha a circunferência, então, passando aqui por todos os vértices, e o circuncentro, ele é o centro, então, dessa circunferência, né?